A gente fez um curso de cinema no Rio que, para mim, foi, digamos, uma porta para um olhar para o cinema que eu até então não tinha. Cinema, para mim, porque eu morava numa cidade pequena, uma cidade de poucas alternativas de diversão, de lazer, de entretenimento, era uma janela para o mundo. Foi com o cinema que eu descobri que o mundo era maior que a minha rua, maior que a minha casa, maior que a minha cidade. Que o mundo era imenso, que o mundo era infinito. Esse curso proporcionou para a gente uma visão, além dessa simples, mais vertical, porque a gente, durante 5 meses, assistiu a todo um cinema produzido, o possível, claro, desde o primeiro filme, desde a chegada do trem na estação dos franceses, até o que havia de mais moderno naquele momento, que era a Nouvelle Vague francesa. Eram os filmes de Truffaut, os filmes italianos de Visconti, Antonioni, Monicelli, os filmes japoneses de Kurosawa, Kobayashi, Mizoguchi, os filmes suecos de Bergman, os filmes brasileiros, desde o ciclo de Cataguases, do Humberto Mauro, desde o ciclo de Recife, do Roberto Cavalcanti, desde o ciclo da Vera Cruz, até o cinema novo, que estava começando naquele momento. E a gente via esses filmes e era obrigado, ao final de cada um deles, a avaliar desde o roteiro, desde a interpretação, até o acabamento, até a parte técnica, a parte de edição, de som, de edição de imagem, de fotografia e assim por diante. Foi uma coisa muito enriquecedora. Enfim, na soma de tudo isso, eu queria dizer que, desde o Batman de Quebra-Telhas até esse momento, eu comecei a olhar para o cinema com um olhar extremamente crítico. Quando eu falo crítico, não é no sentido de eu estou tendo essa opinião, eu sou contra ou a favor disso ou daquilo, mas crítico no sentido de inquieto, crítico no sentido de tentar arrancar, descobrir em cada coisa significados, porque desde sempre eu tenho na minha cabeça como método de trabalho, como método de interpretação, como método de direção e de produção, uma frase de um poeta chamado Carlos Drummond de Andrade, que diz: penetra surdamente no reino das palavras. Há significados, há belezas, há coisas ocultas nas palavras, no som delas, na forma como as letras se juntam. E isso serve também para cinema, porque eu entendo que quando você faz um filme, você escreve com imagens numa tela branca uma historinha, e há uma necessidade de surdamente penetrar no reino dessas palavras e dessas imagens. Pode ser meio complexo isso, né? Está claro? Porque se tiver alguma dúvida, eu tento mentir mais. Enfim, às vezes é difícil falar vou explicar melhor. Se eu faço teatro como ator, eu elejo um espectador da plateia para conversar com ele. Não importa se na plateia estão 10 mil, 10,
ou 100 pessoas, não importa. Eu gosto, eu tenho, eu opto por acreditar que eu estou conversando com uma pessoa. E se eventualmente aquilo que eu estou fazendo como ator do palco, de verdade, se comunicar com aquela pessoa, meu trabalho está, de uma certa forma, realizado. Porque eu comecei então a contaminar o corpo social. Essa pessoa vai reproduzir aquilo que eu disse, aquilo que foi visceral para mim, fundamental e importante dizer. Ela vai passar adiante, ela vai passar para os outros, mesmo que ela fique em silêncio. Porque o simples fato de ela existir, ter compreendido no corpo dela, ao passar por outra pessoa, ela comunica essa ideia, ela passa essa ideia. Então, eu estou à vontade, eu estou falando para uma pessoa só agora. Escolha-se. A dificuldade seguinte vem do fato de que existem coisas que me interessam dizer, existem coisas que me atraem para falar, existem outras que não me interessam, que não me importam muito. Como eu não conheço cada um de vocês em particular, eu não sei quais são essas coisas que de fato interessam a vocês, que importam para vocês, ou que de alguma maneira tocam o coração de vocês a partir daquilo que eu falo. Então eu proponho a partir de agora que ao invés de continuar eu posso falar durante 5 horas, vídeo, história que não acaba mais, que vocês me perguntem, porque daí eu posso de repente encontrar um coração